bem-vindos e bem-vindas a mais um tema da trilha Colaborar. O tema, conteúdo que nós vamos trazer agora para você é sobre a cultura do diálogo e da escuta no processo de aprendizagem. Quem vai trazer esse tema é Alciele Santos. Ela é doutora em psicologia da educação pela PUC, mestre em educação, pedagoga, também graduada em direito e administração de empresas, é presidente da cooperativa de professores Cipó Educação e atua como consultora e formadora de equipes de gestores educacionais e professores. Que maravilha ter você aqui. Vem para cá, Alci. Olá, Jones, tudo bem? Bom estar com você, bom estar aqui nesse espaço. Bom demais, bem-vindo à nossa jornada e eu deixo você agora com o público que nos acompanha. Até mais. Muito obrigada. O Jones foi tão gentil que ele já me colocou doutora. Falta algum tempo, estou doutoranda. Quase lá, Jones, eu consegui concluir a tese em alguns meses. Já estou profetizando aí de que tá feito a coisa, tá bom? Isso, assim seja. Até mais. Até mais, Jones. Bom, olá a todas e todos. Hoje vim contribuir um pouco aqui com esse tema do colaborar com vocês e espero que seja uma partilha, né? Espero que seja um acender de luz para alguns focos para os quais nós temos que olhar para que, de fato, a gente tenha uma trilha de colaboração dentro das escolas e é impossível falar de colaboração sem falar em cultura do diálogo. Então, vou pedir para o Jones colocar aí a apresentação. Eu fiz, na verdade, são algumas imagens, uma seleção para nós dialogarmos aqui um pouco, né? Porque o diálogo sempre precisa de um currículo. Então, eu organizei esse currículo do diálogo aqui para vocês. Bom, sobre o que nós vamos falar, né? A proposta é que a cultura do diálogo e da escuta venham para o processo de aprendizagem. E quando eu trago essa proposta, eu não estou falando de algo novo, né? É algo que é bem consagrado em educação, e eu trouxe quem consagrou essa ideia ao longo dos últimos séculos, né? E eu posso assim dizer, porque já é uma construção desde o século XIX, com educadores como John Dewey, com Piaget, e depois no século XX, agora século XXI, a gente continua com esse perpetuar da ideia e com uma efetivação em alguns lugares, mas ainda, infelizmente, não global, né? E por que eu digo que essa efetivação não é global? Porque ao longo da vida de vocês já devem ter visto muitas fotos como essa, né? Muitas montagens como essa que eu fiz, com uma sala de aula do século XIX e uma sala de aula do século XX, XXI, onde as crianças continuam agrupadas em fileiras, onde a professora continua à frente da turma, numa postura, né, magistral, uma postura ali de maestra, né, que aliás é como em espanhol nós chamamos os professores, uma sala de aula organizada, limpa, clara, né, e as crianças ali numa situação de disciplina, de comportamento, de padronização de vestimentas, né? Então, quando a gente pensa em escola, a imagem que cola para a gente na nossa memória cultural é essa, e continua a ser em pleno século XXI. E por que a gente tem uma contestação, né, dessa imagem? Porque lá no início, Piaget já falava para nós, e eu estou falando início dessa passagem de 200 anos, né? No século XIX, Piaget já falava para a gente, Piaget século XX, desculpe, o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Então, nessa fala do Piaget, tem uma dinâmica, né, de encadeamento. Então, na escola, eu vou aprender algumas coisas, mas mais importante do que as coisas que eu vou aprender é que eu aprenda como aprender, que eu aprenda o processo de aprendizagem, para que eu continue depois aprendendo. Então, a grande sacada da escola é fazer com que a criança adquira, por exemplo, postura de leitor. Porque depois eu vou continuar a ler na fase adulta e para toda a vida, né? Assim a gente espera.
é entender que a criança precisa aprender algumas figuras de linguagem para interpretar bem um texto, para que ela tenha crítica ao ler um jornal, para que ela não caia, por exemplo, em fake news, para que ela consiga ler um gráfico e olhar hoje para a curva da Covid e falar, nossa, está caindo, mas quando o jornalista fala que demorou muito a crescer e que vai demorar muito a cair, ela entenda que eu estou falando de um crescimento exponencial e que isso é progressivo e processual. Então, que a pandemia não acabou e que ela não pode, porque tem menos mortes hoje do que existia há um mês, se lançar à praia sem máscara, por exemplo. Então, para a gente sobreviver, para a gente ter um diálogo estruturado e seguro com a vida, a gente precisa alcançar essa aprendizagem do jeito que Piaget propôs. E fazer isso não é fácil, né, gente? Como é que a gente guia isso na escola? Então, avançando aqui mais um pouco, outro educador que trouxe isso para nós no Brasil, e aí eu já estou no final do século XX, né? Paulo Freire começou a trazer essas ideias em 1996, na década de 80, década de 90, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, ele já escrevia muito. E na década de 90, a gente seguiu com isso com a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil é de 96. E começou a preconizar coisas como as áreas e etc., para a gente conseguir ter uma cultura de diálogo em currículo. E por que Paulo Freire defendia diálogo? Porque ele acreditava que, através do diálogo, nós podemos olhar o mundo e a nossa existência em sociedade. E que isso não é algo fixo, é algo em construção. Isso é uma realidade inacabada. E se é uma realidade inacabada, ela precisa estar em constante transformação. Então veja que o pensamento do Piaget cabe aqui no pensamento do Freire. Eu vou aprendendo ao longo da vida. E a minha aprendizagem sempre será inacabada. Então, uma escola que acha que deu um conteúdo da prova e aprendeu, e que isso é uma sequência que fecha desse jeito, é uma escola que não consegue explicar por que, por exemplo, tem gente acreditando que a Terra é plana. Afinal, essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, em sua grande maioria, passaram por uma vida escolar. E por que elas não aprenderam? Se elas já fizeram provas sobre o universo, sobre o sistema solar, sobre o planeta Terra, o que não ficou para elas? O que ficou inacabado? Então, o pensamento de Freire se justifica não só para o que a gente aprende, mas principalmente para o que a gente não aprende. E essa dinâmica de aprender e não aprender vai seguir ao longo da vida. E aí Freire dialoga de novo conosco e fala: se trabalho com crianças, eu devo, então, estar atento à difícil passagem ou caminhada da heteronomia para a autonomia. Atento à responsabilidade de minha presença, que tanto pode ser auxiliadora como pode virar perturbadora da busca inquieta dos educandos. A gente não deixa de ser educando quando a gente sai da escola. A gente vai continuar educando para o resto da vida. O tempo todo eu estou aprendendo. E o que o Freire está dizendo? Vai chegar uma hora que eu vou sair da heteronomia de um professor. Não vai ter uma professora me autorregulando. Olha, presta atenção, hein? Isso vai cair na prova. Olha, isso que eu vou falar agora é importante. Pega um marca-texto e grifa. Então, não existem maestros na vida, professores na vida, educadores, que vão o tempo todo nos guiar. Faz isso, grifa isso, destaca aquilo. Não existe. A vida adulta é uma vida de autonomia. Então, a escola precisa educar para a autonomia. É tanto que Freire, um dos seus livros mais lidos no mundo, é Pedagogia da Autonomia. Agora, quando eu lido com essa inquietude, quando eu tenho uma busca, o que vai acontecer comigo é enxergar o mundo de uma outra forma, que é uma forma como um outro educador trouxe, que foi o Edgar Morin. Morin traz essa aprendizagem da heteronomia, essa aprendizagem da vida, né, que eu saio da heteronomia e entro na autonomia, eu não preciso de ninguém me regulando, se e somente se eu tiver uma escola atenta a essa educação do futuro. E ele enumera quais são os 7 saberes, o que a escola tem que saber para educar para o futuro. Só que Morin, apesar de ter sido extremamente lido no Brasil,
e no mundo, não foi tão ouvido. Ele ganhou a chancela da Unesco nesse livro, foi publicado 1, 2, 3 edições, essa minha segunda. Foi seguido por outros educadores, ele, Piaget, como a Thelma Vinha, que também vai falar da moralidade infantil e fala, olha, isso começa lá na infância, começa na mediação de conflitos, e até uma vinha da Unicamp vem e publica, explica, e fala que a gente precisa ter uma visão construtivista, dá exemplos, e esse livro é a tese dela de doutorado, né, na Unicamp, dá exemplos de como eu fazer uma mediação de conflitos com as crianças de uma forma construtivista, né, fazê-los refletir, não por foco na solução. O problema não é quem chutou primeiro no jogo de futebol. O problema é como eu me senti ao ser chutado e como eu reagi chutando também. E aí eu preciso conversar com as crianças num nível que é outro, que é num nível de sentimento. As emoções contam. E o diálogo freiriano que ele propunha está aqui também. Porém, a gente, com todo esse legado, outros educadores nós vamos buscar, né? E mediação de aprendizagem pode ser vista numa perspectiva do Piaget, mas também pode ser numa perspectiva do Vygotsky, do Fortting, né? Posso trazer outros educadores para pensar comigo. Como é que eu medio para que as crianças aprendam? E aí entendam aprender não apenas nas situações clássicas, né, como aula de matemática, aula de língua portuguesa, mas nas situações do cotidiano, como esse exemplo do futebol que eu dei agora. Como é que eu reflito sobre mim, sobre as minhas ações? Porque no momento da vida, eu não vou ter um professor, ou a mãe, ou o pai, fazendo essa regulação para mim. Eu mesma vou precisar me autorregular. E vários outros, eu apenas trouxe alguns autores aqui nesse storytelling para vocês, foram trazendo para nós o que depois a neurociência também trouxe. Quer dizer, a gente não aprende só ouvindo. A gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa discutir, a gente precisa ver e ouvir, por isso as imagens são tão importantes. E tudo isso foi sendo trazido como saberes para a sala de aula do professor para que ele modificasse a prática. E por esse motivo, o discurso da inovação também ganhou um espaço tão grande no Brasil, né? Porque o discurso da inovação é um discurso da mudança das práticas. É a mudança não só metodológica, mas de situações didáticas, onde eu não tenho um olhar apenas para como a criança aprende, mas como ela aprende, considera também o seu socioemocional, como nós nomeamos hoje, né? Com a influência aí de todos os documentos do OCDE, da Unesco, enfim. Mas a neurociência também não conseguiu. Apesar de todos olharmos muito essa pirâmide, e outras pirâmides surgiram, como a pirâmide da taxonomia de Bloom, né? Para nos mostrar que eu não consigo criar um objeto tridimensional se antes eu não entender o que é tridimensional, se antes eu não puder ver isso no concreto, ver algo em 3D e conseguir pensar, isso é 3D? Tá bom, então agora eu consigo, analisando o que é, avaliar como é que eu vou fazer o meu. Mas essa pirâmide do Bloom, sozinha, também não vai mudar a sala de aula, mesmo aliada a toda a organização que a Base Nacional Comum Curricular trouxe para o Brasil. E aí a gente continua na busca, e essa busca é inglória, porque ela também não acaba, né? Bem Paulo Freire nos avisou. E nós fomos buscar metodologias ativas. Fomos ler os livros do Horn, fomos ler os livros do Christian Christensen, vimos a tradução desses conceitos para o Brasil, pela Lilian Bassic, pelo José Moran, e professores que foram organizando para nós situações didáticas que tinham metodologias ativas que buscavam exatamente a ruptura desse modelo do professor transmissivo e o investimento em uma prática de sala de aula centrada no estudante, onde esse estudante não apenas é ouvido, mas esse estudante tem a autonomia em vários momentos, se não em todos, né? Tem métodos menos disruptivos e outros mais disruptivos,
que propõem esse estudante mais autônomo no seu processo. Ou seja, são metodologias que cuidam de um processo que o estudante não apenas tenha mais autonomia, mas ele tenha mais flexibilidade, ele não tem que seguir o mesmo roteiro que vai para o número 1 da chamada, vai para o número 30, né? Que ele possa personalizar o seu processo. E não é à toa também que nós vimos no Brasil apenas a sala de aula invertida entrar como proposta, e mesmo assim com distorções, né? Muita gente aplicou sala de aula invertida como, eu mando uma leitura antes e na aula eu cobro, isso continua sendo lição de casa, isso não tem nada de sala de aula invertida, e depois disso, algumas experiências de rotação por estações, que também teve alguns desvios. Então, o que fica para mim não vai ter um método que a gente possa importar, seja dos Estados Unidos, da França, de qualquer lugar, que vá servir 100% para o Brasil. A construção precisa ser nossa e precisa considerar os sujeitos da escola, precisa ter um nível de personalização de acordo com a identidade da escola. Para tanto, a gente precisa acreditar que é possível mudar esse modelo. E esse modelo continua sendo vendido como ideia, solução, por educadores nesse cenário atual de ensino remoto, começando com o processo de reabertura das escolas após uma jornada de distanciamento social. E olha o modelo, gente. Isso é ensino híbrido? A lousa continua lá, o professor continua na frente, e tem uma parafernália tecnológica para transmitir a aula. A gente continua no mesmo modelo de educação bancária que o Paulo Freire condenou lá nos anos 80. É a mesma coisa, não mudou isso. Com um agravante agora, as crianças vão estar mais longe na fileira, né, devido à pandemia, e de máscara. Quem é que quer ir para uma escola dessa? Quem vai sobreviver a uma escola dessa? Então, essas perguntas são importantes para nós entendermos por que nós somos tão teimosos, né? E aí não adianta ficar como o anão da Branca de Neve, meio constrangido, né? Falando, puxa, é mesmo, né? A gente não está mudando, a gente está fazendo mais do mesmo, né? E continua a fazer a mesma coisa. Mas é o que a gente tem, é o que dá para fazer, né? E aí começa a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre Gabriela, e isso vai se perpetuando na nossa história. Mas como é que a gente faz essa disrupção e o que a gente tem que trazer para isso, né? E a pergunta que eu trago aí ao lado do Anão da Branca de Neve é: a teimosia que a gente está vendo, né, historicamente, com a chegada de novos modelos, com outras propostas que vão nos repertoriando, e a gente insiste no mesmo modelo, isso é só em educação? Será, gente? Quando vocês veem algo assim, por que a gente não faz sempre isso? Por que mesmo nos espaços que não rompem, que continuam nos dando cadeiras, onde os alunos estão presos, por que eu não consigo afastar as cadeiras e sentar em roda, como Paulo Freire propunha? Por que eu não consigo dialogar? Por que mesmo sabendo que o diálogo, neurocientificamente comprovado, como melhor estratégia para aprendizagem, é tão pouco suscitado como prática pelos docentes? Por quê? E para entender isso, a gente não precisa olhar, a gente não deve olhar só para a educação. A gente tem que olhar para situações como essa. Rio 92 aconteceu de novo 20 anos depois, como Rio mais 20, discutindo os mesmos problemas ambientais que nós não resolvemos. 20 anos. E nós não resolvemos os problemas ambientais que nós discutimos na Eco 92. E agora, pasmem, e não é novidade para ninguém, a gente está conseguindo piorar ainda mais. O Pantanal está sendo destruído, está sendo incendiado diariamente, há semanas, há meses. E a gente continua fechando os olhos para isso. Então, se nós conseguimos destruir o planeta dentro do planeta, destruir a sala de aula de dentro da escola é bobagem.
né? É uma coisa simples de fazer. A questão é como é que a gente freia isso. Como é que a gente se revolta contra esse cenário de destruição do planeta, do único planeta que nós temos para morar, né? Não tem como pegar um ônibus espacial e ir para outro lugar, né? Até agora, viver de batata em Marte é ficção científica de Hollywood, então não temos outro planeta, né? E não temos outra solução para a sala de aula que não seja humana. Eu posso colocar o computador que for, o projetor que for, o link de internet dedicado, eu posso cuidar de todo o tecnológico, mas o que faz a aprendizagem é o contato entre humanos. Isso não mudou. Diante disso, como é que a gente se organiza para essa escola do século XXI? E aí eu vou trazer de novo alguns estudos que nos ajudam a fazem um trampolim para nós, né? Vamos lá. Eles fazem rampa para a gente aprender. Uma dessas ancoragens foi do professor Benel, da PUC do Rio. Ele lançou um livro, que é um livro super legal de ler. O meu já está assim, ó, todo marcadinho, cheio de post-its. Eu li em uma sentada, assim, que é Educação no Século XXI, e ele vai trazer cognição, tecnologias e aprendizagens. E eu separei um trecho justamente para falar sobre essa questão da cultura escolar. Uma das propostas para que haja diálogo, que a escola não seja só de escuta, e seja uma escola de fato colaborativa, é que a gente crie uma cultura de escola. E cultura de escola tende a mobilizar, a exigir exclusivamente atenção profunda. A gente não precisa estar em atenção profunda o tempo todo. E mesmo quando a gente está em atenção profunda, isso não significa condicionar comportamento. Eu não preciso prender os estudantes numa carteira e passar um monte de tarefa escolar repetitiva para que ele aprenda a ter foco. O foco é um problema complexo para a gente resolver. E mais complexo se tornou quando eu tenho que ter foco a partir de uma tela de computador, né? Com todo um universo ao redor da tela, inclusive outras janelas e notificações chegando. Então, é uma mudança de olhar. O olhar aqui não está na solução, e sim no problema. E para dialogar com o Benel, a gente tem pensado nesse como planejar situações didáticas para a escola do século XXI. Acho que essa é a pergunta, né? Como é que a gente planeja? Como é que é o nosso processo para as práticas que sejam de uma sala de aula do século XXI? Eu faço parte de um grupo de pesquisa da PUC, liderado pela professora Vera Placo, minha orientadora de mestrado e também de doutorado, em que nós vivemos em contato com outros educadores do Brasil, né, e uma tela de um seminário, e pela quantidade de quadradinhos, vocês veem quantos pesquisadores estão ali unidos. Nesse encontro nós estávamos entre 4 universidades discutindo essa escola, essas práticas do século XXI, em diferentes dimensões, condições de trabalho do professor, que estão muito precarizadas, né, gente? Imagine que eu estou usando aqui o meu computador, a minha internet, como é que isso funciona para um educador? Além de condições de trabalho, formação do professor, que tipo de suporte, de subsídio esse professor está recebendo para sobreviver a isso, a esse cenário, e discutindo isso de uma forma que não abra mão de uma escola onde se aprenda a aprender. Não se abra mão de Piaget, de Paulo Freire, de todos esses ensinamentos que nós tivemos até aqui, mas que comece a traçar meios, né? Formas, cenários de possibilidade. E esses cenários são importantes porque a gente precisa fazer o que a Helena Singer nos convocou nesse texto dela, que eu já indico a todos, deixei o link aqui para o Jones poder divulgar para todos vocês, que é um texto que ela propõe que a gente não volte para a escola, que a gente recrie a escola. Porque reabrir a escola igualzinho ao que a gente tinha, com os mesmos problemas não pensados, com as mesmas soluções imediatizadas, não resolve. E para a gente fazer isso que a Helena está trazendo, a gente precisa parar de acreditar que só porque a gente está numa pandemia, e a pandemia não é só, a pandemia é extremamente grave, a gente não vai recuperar a aprendizagem, que a gente precisa aprovar ou reprovar aluno automaticamente, que a gente
tenha que seguir protocolos, né? E para isso, seguindo protocolos, a gente vai dar conta de tudo. Não vamos. Nós não vamos dar conta de tudo. As crianças aprenderam sim nas casas delas. Aprender não é só aprender disciplinas. As crianças aprenderam várias estratégias, inclusive de autorregulação, porque elas estão nas casas com os pais trabalhando. E eu vejo todos os dias amigos falando para os filhos: olha, agora eu vou gravar, fica aqui, aqui pode, aqui não pode. E essas crianças que não tinham parada na escola, que o professor não conseguia fazer com que elas sentassem, né, e se autorregulassem por 5 minutos em paz, em casa elas estão fazendo isso. Então tem muitos processos, autogestão, gente, que essas crianças aprenderam a se organizar com os tempos. Outro dia era à noite, minha sobrinha estava mais velha, estava fazendo prova de matemática, porque para ela o melhor horário para fazer a prova de matemática era à noite. Será que o resultado seria o mesmo se ela estivesse na escola matinal, onde ela está com sono, que não é o melhor horário no biorritmo dela? Então tem muitos problemas para nós pensarmos, e esses problemas são de uma realidade complexa. O mundo se tornou complexo demais. E não adianta a gente olhar para o acrônimo lá do VUCA, né? O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Legal, todo mundo já entendeu que é mundo VUCA. Mas o que a gente faz, então, com isso? Então, um modelo de escola que eu preciso começar a projetar, acreditando que a aprendizagem é uma construção permanente, que qualquer modelo, quando estiver pronto, ele vai continuar inacabado, como disse Paulo Freire, é um modelo de escola complexo. E esse modelo de escola complexo está ancorado nos mesmos educadores que eu trouxe até aqui. E Morin explica a complexidade para nós de um jeito. Eu separei 2 itens, né? Isso é do livro dele. Esse não é dos 7 Saberes Necessários à Educação, esse é do A Cabeça Bem Feita, que é um livro também super recomendado para todos, assim, lindíssimo. E ele traz a complexidade em 2 pontos. Primeiro, não se pode resumir em uma palavra o que não pode ser reduzido a uma lei nem a uma ideia simples. Então, não adianta eu dizer a escola é híbrida. Não é simples fazer uma escola híbrida. Então, eu não posso resumir em uma palavra. A solução é o hibridismo. Olha quantos fatores eu tenho para fazer uma aprendizagem, de fato, centrada no estudante. Então, entendam que complexidade é uma palavra problema, não é uma palavra solução. Isso que Morin fala é muito importante e se ancora também, tem um diálogo com Einstein. Einstein tem um pensamento que é fantástico, que não é que eu sou tão esperto, é que apenas eu fico com os problemas por mais tempo. Eu penso que o grande problema da humanidade é que a gente busca soluções imediatistas. O tempo todo a gente está pensando em resolver, e aí a gente resolve e fala, pronto, já deu. Agora tem uma frase que simboliza muito isso, que é já deu certo. Como já deu certo? Nem aconteceu. Que história é essa de já deu certo? Né? Então, nessa coisa da fila anda, do vamos que vamos, do já deu certo, a gente não está pensando nos problemas com efetividade. Então, é preciso pensar nos problemas com efetividade. É preciso cuidar dos problemas, ficar com os problemas por mais tempo. Então, eu não vou dar resposta de como é que é essa escola, porque eu não tenho. Porque, apesar de tantos educadores com quem eu estou em diálogo, essa resposta não existe. Mas eu tenho algumas premissas para essa resolução. Uma premissa estruturante é que a gente precisa pensar sobre esse problema juntos. Não vai haver um mito, né? No momento que tem tanta gente acreditando em mito, não existe um mito, uma entidade que vai resolver isso para todos nós. E, portanto, sabendo disso, que a construção é colaborativa, e por isso que a gente está na trilha colaborar, conversar não é perder tempo. Roda de cafezinho sempre foi útil. Não existe conversa paralela. Se em uma aula alguém entrou em conversa paralela, é porque em algum momento aquela pessoa não estava ali. A tua pauta não é a pauta dela. Planejar é algo plural. É impossível planejar qualquer coisa sozinho. Aula não é algo que alguém dê para alguém. Aula é construção. Aprender não é mágica.
que vem de ensinar. Eu ensino, você aprende, imediato. Não é assim que funciona. Aprender é complexo, disse Morin. E planejar a aprendizagem é complexo. Então, o que eu deixo aqui para vocês é: não há soluções atuais, não há uma resposta única, não há um milagre a ser construído por algum Messias. Isso não vai acontecer. A gente precisa de uma construção de fato colaborativa, a gente precisa debulhar, né, detalhar quais são os itens de complexidade que envolvem hoje situações didáticas mais dialógicas, como que eu desenvolvo autonomia quando eu preciso ter tantos cuidados, inclusive para continuar vivo, essa é a nossa realidade, e todos os outros problemas que eu não pensei aqui que continuam a existir nas escolas. É um convite tanto, eu acho que é uma realidade bastante convidativa para quem gosta de problema, e gostar de problema é gostar de ser humano, porque não existe humanismo que não seja complexo de exercer. Todas as pessoas coerentes com suas práticas humanistas vivem em complexidade, porque o tempo todo elas têm que cuidar de tantos aspectos que a vida não se torna fácil, né? Mas é isso, viver é isso. Obrigada, Jones. Acho que essa primeira parte cumpri aqui. Maravilha, muito bom. Bom, já que estamos falando de diálogo, vamos ao diálogo, certo? Vamos nessa. Alciele, olha, bebi cada coisa aqui, viu? Fiz alguns registros. Uma Que coisa que me bom. chamou a atenção é que você faz uma linha do tempo, né, na sua fala, e a ideia do storytelling ficou maravilhoso, por sinal. Você traz uma linha do tempo sobre o avanço e até de agentes de impacto no processo de aprendizagem, né? E fica claro que em todo o tempo se apontava para a importância de uma cultura, para a necessidade de uma cultura do diálogo e da escuta. Mas onde foi que a gente perdeu a rota e pegamos o caminho do monólogo do professor em sala de aula? Eu acho, Jones, que esse processo é sócio-histórico, né? Acho não, né? Ele é sócio-histórico. Então a gente tem um resquício de monarquia, de imperialismo, de ter rei. Do rei a gente veio para o presidencialismo, então tem presidente. Depois vem o chefe, tem o pai de família, né, que parece que é o dono da família, aquele que vai resolver todas as questões, vai cuidar de todos. Então o tempo todo a nossa história é centrada em figuras que resolvem. E a estrutura da escola não fugiu a essa regra. Porque se a estrutura familiar é assim, se a estrutura social é assim, se a estrutura política é assim, a escola também seguiu o mesmo modelo. Então, um diretor, um coordenador, um professor, e o professor fechava a porta da sala e falava: na minha aula eu mando, Uhum, que era a estrutura mínima de comando. sim, E quando o verdade. estudante começa a não prestar atenção na escola, entra o celular na escola, então ele está na aula, mas ele não está só na aula porque ele está com o celular ligado no mundo, essa estrutura implodiu de vez. Não precisou nem o coronavírus para isso. Então a gente acha que a gente não errou, a gente só sabe fazer isso. A gente precisa pensar agora como é que a gente faz outra coisa, que é a Uhum, gestão colaborativa. Em economia, a gente tem defendido como modelo, como proposta, né, não é um modelo, a economia solidária. sim. Então, a economia solidária vai trabalhar com horizontalidade, com colaboração como valor, gestão democrática, são princípios que precisam estar nas escolas. Sim, legal. Esse lance de que a pandemia, né, causou grandes fissuras, isso é um mito, né? Assim, acho que a pandemia ela revelou as fissuras históricas que existiam, porque tudo que você trouxe aqui de novo nessa linha do tempo, a gente não discute só ao longo desse ano. A gente não aponta para isso só ao longo desse ano. Já há bastante tempo se aponta para muitas dessas questões que você levantou aí. Sim. E até alguns dos caminhos possíveis que você mostrou já no finalzinho da sua fala também se aponta muito para isso aí. E eu faço agora um paralelo com as tantas lives que a gente viveu durante esse período, né? Tanta live que você abre a geladeira, sai uma live de dentro da geladeira. E uma coisa que me chamou a atenção, ainda ali no mês de maio, junho,
era de que muita coisa estava pautada no conceito, na teoria. Tinha muito teórico nessa jogada das lives. Eu não sei se era tentando mostrar que sabiam, tentando atrair, mas pouca coisa do como, né? Pouca coisa do por onde a gente começa. E aí eu fico, como que a gente, né? Qual o caminho possível para a gente, né, para gestores que estão nos escutando agora, Uhum. iniciarem esse como junto às suas equipes, né? Que passos primeiros, né, precisam ser indicados para essa direção? Sim. Bom, primeiro só respondendo rapidamente, eu acho que isso aconteceu desse monte de teórico, essas lives, porque a gente teve um início da pandemia em que as pessoas tentaram provar que estavam certas. Então, assim, eu vi lives sensacionais. Olha, a Greta na reunião chamou muito mais atenção, mas tinha um cara de meio ambiente falando que o grande problema eram os coronavírus e ninguém deu atenção a ele. Assim, era uma série de pessoas tentando provar, né? Esse Aham. estava mais correto do que aquele, por isso que a gente está aqui. Eu acho que nas escolas, o primeiro caminho é a gente não provar nada, assim, não é por aí. O segundo caminho é não fazer mais nada sozinho. Então, a cada desafio, formar comissões. Então, eu tenho orientado escolas, né, com quem eu trabalho, tem que escrever os protocolos de saúde. Tem algum pai ou mãe médico na sua escola? Põe ele na comissão. Tem algum pai que é de escola também, de outra escola? Põe ele na comissão. Então, os protocolos serem criados em comissões que reúnem educadores, estudantes e famílias já é uma nova construção. Legal. Tem que atualizar a BNCC. Então, o currículo da escola não está atualizado pela BNCC. Não vai fazer isso você, diretor, com o coordenador. Cria uma comissão, usando as 4 áreas de conhecimento. Chama um professor da área de humanas, mas chama também aquela professora de educação infantil que conta muito bem história. Legal. Chama um professor de matemática, mas chama também aquele professor de educação física que faz jogos e que eles têm uma noção de dimensões, equilíbrio, muito legal na aula de educação física. Ou seja, crie comissões para atualizar currículo. Começa a fazer as coisas na escola de forma colegiada. Abre a escola para discutir com o bairro. Tem uma escola que eu assessoro que o bairro é contra a reabertura da escola, porque no bairro tem muitos idosos e Uhum. eles têm medo de que a escola seja um foco para alastrar, né, a Sim. pandemia. O que eu falei para a diretora? Você já foi à reunião da comissão do bairro? Você já convidou a comissão de moradores a uma reunião na escola para conhecerem os dilemas da escola? Porque tem pai que não tem onde deixar mais o filho, tem que voltar para o trabalho e que vocês vão voltar minimamente. Por que a escola não se torna um espaço educativo da comunidade onde ela está? Então, a Sim. partir de cada problema, é disso que a gente fala de complexidade, né? Pegar a teoria e colocar na prática. Ter um movimento dialético é isso. Então, eu olhei lá que tem essa complexidade. Como é que eu aterrizo essa complexidade na escola? Discutindo cada problema por vez. Uhum. É maior do que buscar solução. Ah, então o bairro é contra reabrir, eu não vou reabrir. Isso é foco na solução. Foco no Sim. problema é chama a comunidade a discutir com a escola, porque a escola é da comunidade e a comunidade está na escola através dos estudantes. Então, se somos Sim. todos escola, vamos sentar todos e discutir esse problema. E o outro problema com os sujeitos envolvidos, e o outro com outros, e assim a gente vai criando uma rede comissionada, colaborativa, de gestão democrática, com diálogo como valor. Maravilha. Muito bom. Você mencionou, em um dado momento aí da sua fala, o seguinte: a aprendizagem é um contato entre humanos. Partindo dessa máxima e dessa verdade, como que fica, no seu ponto de vista, a mediação e o diálogo com a tecnologia? Uma vez que a gente está, parece que virou a consciência de todo mundo. Não tem mais como ficar fora da tecnologia, não tem como tirar a tecnologia da educação daqui para frente, isso vai ser cada vez mais verdade. Então, como que a gente traz ela para o jogo?
Acho que é entendendo onde entra a tecnologia, né? A tecnologia não vai mais sair porque estamos numa era de cultura digital. E a cultura digital está resolvendo o nosso problema do contato. Já que eu não posso ir a Fortaleza para conversar com vocês, Fortaleza vem à minha casa via internet. Sim. Mas eu não posso desumanizar as relações. Então, preciso estar aqui e conversar com o Jones, que é meu amigo, eu preciso perguntar como é que está a Samira, como é que estão as crianças, eu preciso humanizar isso. Sim. E eu tenho percebido isso, Jones, semanalmente, quando eu estou com 2 grupos de formação, né, de educadores, um em Fortaleza e um em Teresina. E eu entro na terça-feira, eu converso com Teresina, na sexta-feira com Fortaleza Rede Pública. E nesses grupos, eu sempre tenho algo meu ali. Então, é uma poesia que eu separo para abertura, é uma charge que eu li no jornal. Eu sempre começo perguntando por eles, como é que eles estão de saúde, conto história minha, divido as emoções. A semana que está difícil, eu falo, gente, hoje eu estou tão difícil, estou triste, estou cansada. Então, essa humanização precisa existir. Se eu congelo o que há de humano em mim e venho aqui simplesmente dou aula, venho tão preocupada com o discurso quando eu enxergo as pessoas, né, eu não fico atenta quando o microfone se abre, porque o microfone abre e fecha, né, quando a pessoa é tímida, né, ela quer falar, mas fica ali, não sabe seu momento, né. Se eu não estiver atenta a isso como eu estava na sala de aula presencial, eu mato a possibilidade de a tecnologia me ajudar a ter contato humano. Então é muito mais difícil, requer formação. Eu fiz curso, por exemplo, de facilitação online para continuar dando aula. Então, para navegar entre as diferentes guias, não ter medo de ir para a janela do lado, né? Enquanto você está falando, né? Não ter medo de abrir o chat, que não vai cair nada. Então, tem uma coisa que é saber técnico, né? Tem um saber que é afetivo, né? E que a gente aprende, por exemplo, de Valon, né? Que não é só estar bem sorrindo, é ter humanização mesmo, nas práticas, na construção do cotidiano. E aí a gente vai refinando as possibilidades. O olhar vai se refinar, a escuta vai se refinar, porque a gente sempre transcende. Apesar de a gente estar num ambiente que aparentemente é só a tela, os meus sentidos conseguem transcender e observar as janelinhas de cada um, as expressões. Agora, você tem que estar aberto a isso. Muito legal. Olha, eu fiquei pensando enquanto você falava que o quanto a gente também corre o risco de ser funcional demais, né? Entra numa live, aliás, entra numa reunião via qualquer que seja o ambiente, você vai direto para a pauta, você discute aquilo que precisa ser discutido e decidir. Eu já tive momentos na agenda em que eu entrei e saí de 4 em seguidas. Terminava, só trocava o link, né? E era isso. Ninguém perguntou sobre como eu estava, ou eu perguntei sobre como alguém estava. Essa coisa o tempo parece que ficou ainda mais escasso. Né? E olha que você agora não está tendo tempo para deslocamento, então deveria estar sobrando tempo, né? Exato. E o que você está fazendo com o tempo que está sobrando, né? Você passou a cozinhar a sua própria comida? Você passou a comprar orgânicos ao invés de comprar a comida que sai da geladeira e você abre a embalagem e enfia no micro-ondas, né? Então, assim, você passou a cuidar de você com esse tempo que você passou a ter, né? Então, a gente está aqui na Trilha Colaborar e fica um desafio para que essa cultura do diálogo seja verdade também entre as equipes, né? Entre as pessoas que compõem a escola, entre os companheiros e parceiros de trabalho, fazendo coisas como essa que você mencionou há pouco, né? De como você tá, hoje eu não estou bem e tal. Um desafio que leva 5 minutinhos ali do tempo da reunião, mas que pode fazer uma enorme diferença e estabelecer esse diálogo, né, mais próximo. Sim. Às vezes isso está no cotidiano em coisas muito simples. Eu estava discutindo uma estrutura de trabalho em grupo, com um grupo de educadores, e aí ficou uma coisa assim, não, porque do jeito que
a colega fez, não ficou bom, se mudar isso, se mudar aquilo. Sendo que, às vezes, não é esse o problema. Uhum. O problema é que uma fez, e não o grupo fez. Sim, Então, aquilo passou a ser dela, e não do grupo. sim, verdade. Então, o problema não é o que, não é o como ficou. O problema é que não é seu. E as pessoas têm dificuldade de lidar com aquilo que não é autoral, né? Uhum. Não fui eu que fiz, foi o outro que fez, do jeito que ele fez não tá bom. Então, por que não fez junto? Por que não contribuiu? Então, alguns problemas a gente consegue até antecipar, se a gente mudar o jeito de fazer. Planejamento. Às vezes vem umas decisões assim, vamos fazer uma reunião de pais para aprovar ou não o nosso modelo de ensino remoto. Para! Você tem que fazer uma reunião de pais, primeiro para os pais entenderem o que é ensino remoto. O que você está pensando sobre? Ver se aquilo faz sentido para eles. Se aquilo vai atender, porque eles nunca tiveram uma escola em casa, nem o filho estudando no meio do quarto, da sala, o dia Sim, inteiro, a semana inteira. A partir verdade. disso, você vai para criar o seu modelo de ensino remoto. Você não vai com o Legal. modelo de ensino remoto pronto. Então, uma mudança do como planejar, né? Verdade. Eu quero trazer uma última citação e jogar aqui para o nosso diálogo. Você mencionou Einstein em um trecho em que ele diz: "Fico com os problemas por mais tempo". A cultura da escola me parece ser voltada, inclinada à solução, à resposta, e não à pergunta, e não ao pensar, né? Aliás, eu quero me livrar logo da pergunta, por isso eu dou uma resposta e ainda sou avaliado pela tal da resposta certa, né? Então, como que introduzir e valorizar a cultura do diálogo, né, tem a ver com quebrar essa lógica de que a resposta é mais importante que a pergunta? Eu acho que tem que quebrar, assim, entendendo bem o que é resposta e começando a ouvir mais a pergunta, né? Porque a pergunta é mais importante. Então, às vezes, eu observo, assim, construções generalistas. Os pais estão reclamando. Quantos pais? Do que eles reclamaram? O Tá que eles todo disseram? mundo reclamando, né? Quais pais? Como eles estão? Eles estão trabalhando? Eles estão em home office? Eles estão desempregados? O que aconteceu? Uhum. Então, assim, ouvir a pergunta no começo, né? Às vezes você interpreta para si, né? Como pegar um tema de redação. É interessante que a gente ensina isso na escola e faz o contrário, né? Que a gente ensina na escola a não extrapolar o tema da redação, trabalhar Uhum. estritamente com o que está na coletânea. Só que quando chegou um e-mail de um pai para o diretor, para o coordenador pedagógico, para o gestor de um sistema, ele esquece desse princípio, né, do aprender a aprender que a Piaget trouxe, e Uhum. começa a responder sozinho. Não foi nem aquilo que o pai perguntou, né? Sim. Então, primeiro, ouvir a pergunta. Segundo, que a resposta não precisa dar solução. Então, numa perspectiva de mediação de conflitos, é muito mais importante você acolher a pessoa na dor que ela tem, você fazê-la, mediá-la para a reflexão, né? Uhum. Então, tudo bem, você está colocando isso, eu li seu e-mail, eu entendo a situação que vocês estão vivendo. O que eu poderia fazer dentro do modelo que eu já apresentei, que construímos juntos, e que pode te ajudar mais? Muito Tal bom. estrutura que a escola já tem, isso te apoiaria? Se eu mudar tal horário, um dia por semana, não consigo mudar todos os dias, tá? Um dia, eu já te ajudo? Então, às vezes, precisam de outras perguntas intermediárias para você conseguir responder aquela pergunta maior. Uhum. Você não precisa chegar já com a solução. Responder não é isso. Verdade. Muito bom, Geralmente, a muito bom. pergunta e a resposta leva a gente para uma perspectiva difusionista, né? E responder de forma construtivista não é da solução.
E isso incomoda, né? Porque dá uma sensação de falta de produtividade, né? Não está acontecendo nada, não está sendo construído nada. Então, cadê? Quando é que vai começar esse negócio? Né? E produtividade é outra construção humana que é uma falácia, né? A história da Uhum. humanidade não é uma história de produtividade, é uma história de contemplação. Boa. Todos os grandes teóricos, filósofos, inventores, eles contemplaram, eles analisaram, eles ficaram mais tempo com o problema, como Einstein disse. Muito Eles bom. não eram produtivos. Verdade. Aí a gente vai falar do ócio e do negar o ócio, né? Exato. Exato. Maravilha. Muito bom, Alce. Que delícia de papo. Muito obrigado por fazer parte da jornada conosco. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou está cheio de insights e não deixe esses insights perdidos num papel qualquer, num bloco de notas qualquer, por favor. Alce, a conversa pode continuar daqui para frente. Eu só queria que você trouxesse para a gente por onde continuar conversando com você, para que as pessoas que nos escutam possam saber te acompanhar. Ótimo. Eu coloquei aí o meu Instagram e também o meu e-mail, mas eu também atuo numa cooperativa de professores, que é a Cipó Educação. Já passei os contatos para o Jones também. Então, também está no Facebook, no Instagram, Cipó Educação. Somos 8 educadores de Santos, São Paulo, cidade onde eu moro, e nós atuamos junto à rede pública, particular, organizações de editoras, sistemas, enfim. E sempre de forma reflexiva, colaborativa. Eu acho que é um grupo que vale a pena acompanhar, seguir aí no Instagram, fica o convite. Tá bom? Legal demais. Tchau, tchau. Muito bom ter você aqui, Tchau, viu? Jones. Também adorei. Muito bom. Olha só, gente, a nossa jornada continua, tá? Esse foi mais um conteúdo da trilha Colaborar e eu espero que você continue com a gente na jornada durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 14 horas da tarde. Uma nova trilha com conteúdos diversos entra no ar. Conheça o nosso blog jornadaedu.com.br, onde vários outros conteúdos estão disponíveis para você. Nos siga no Instagram, @agendaedu, e para conhecer mais sobre a Agenda Edu, visite o site agendaedu.com. A jornada educacional ela é feita de pessoas ativas, colaborativas, que estão em ação. Até a próxima palestra.